Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar dos últimos episódios da terceira temporada de His Dark Materials do HBO Max. Sim, chegamos ao final dessa série maravilhosa. Vou deixar aqui no card o link com todos os vídeos que eu falei das temporadas, então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. Então vamos lá, final de temporada, final de história, porque pra quem não sabe, acaba aqui. Acaba realmente na terceira temporada, a história foi dividida em 3 pedaços, são 3 livros, basicamente um livro para cada temporada. Então, eu quero começar fazendo um resumão e aí eu vou destrinchando algumas coisas pertinentes a esses 2 episódios. De novo, né, já tem uma coisa diferente, foram de 2 em 2, então em 4 semanas tivemos o fechamento completo aí da história. E os 2 episódios se chamam A Montanha Nebulosa, acho que ficou Nebulosa, e O Jardim Botânico. Eles tiraram realmente muita coisa do livro, os nomes dos capítulos vêm dos livros também. E a guerra tá acontecendo. Chegou, tá aí batendo na porta. E a série conseguiu trazer muito bem isso. Deu uma explorada, deu uma inventada também, porque é uma coisa que a gente não vê tanto. Porque, como eu comentei aqui, os livros, eles são de capítulos de pontos de vista. E como a gente não tem um ponto de vista do Ogunwin, um ponto de vista do Lord Rook, um ponto de vista do Asriel, a gente não vê tanto assim dessa guerra. Mas a série trouxe, e trouxe muito bem. Eu gostei dos efeitos. Foram feitas algumas adaptações, principalmente com relação ao sacrifício da Marissa e do Asriel, a questão da Lyra ficar sabendo, não ficar sabendo, muita coisa foi mudada. Eu havia comentado no vídeo anterior que algumas coisas estavam um pouco fora de prumo e que a série ia precisar arrumar. Mas no fim, todos terminaram no mesmo lugar. Porque várias coisas foram enxutas, mas eu confesso que eu realmente não me incomodei deles terem tirado, até porque são materiais diferentes. Então a gente tem uma adaptação para TV e nem sempre tudo é muito bem adaptável, muito lógico. Então, por exemplo, a parte dos Galivespianos, muito foi tirado, muito foi tirado. E é uma parte que, honestamente, pra mim, até nos livros fica confuso. Então a série deu uma arrumada aí nas coisas. Mas a gente vê que a Marissa e o Asriel fazem um sacrifício aí pra salvar a Lyra e seus demons, a Lyra Will e seus demons, né? E eles morrem, basicamente. Os dois se unem num ato final. Eu já falei trocentas aqui do Asriel e da Senhora Coulter. Eu adoro esses 2 personagens, são personagens muito bons. O Asriel, ele realmente... O Asriel da série, ele é um personagem muito interessante. Você realmente consegue ficar, tipo... Você consegue não gostar do cara. E eu achava que ia ser meio difícil eu não gostar do James McAvoy, mas ele fez isso muito bem. Uma outra parte que a série deu uma grande enxugada foi aquela parte, sabe, daquele cubo de... não é vidro, mas de luz, em que tem um senhor muito velho. Então, aquele seria realmente o criador. E no livro tem um pouquinho a mais que aparece sobre ele, mas assim, é igualmente confuso. É uma parte que eu acho que a própria série poderia também ter tirado, que não ia ter muita... sabe? Porque já estava estabelecido que a autoridade não era o criador. Mas eles trouxeram aí, deram uma enxugada bem grande, mas apareceu e estava lá. Passando agora para o mundo dos Mulefas, eu quero falar do Padre Gomes. Então, o Padre Gomes, ele chega lá no mundo dos Mulefas, ele tá ainda caçando a serpente e tal. E assim, uma coisa que eu gosto muito nos livros do Philip Pullman são as metáforas que ele faz, são as críticas que ele faz, só que elas estão muito robuscadas, elas estão muito embelezadas, e às vezes a gente não percebe o que está rolando ali. Por exemplo, se vocês lembrarem, assim que ele chega no mundo dos Mulefas, que ele vê criaturas que ele não conhece, criaturas que não são do convívio dele, a primeira coisa que ele faz é dizer, são criaturas satânicas, demoníacas. Ele chama de unholy, né? Não sagradas. Então, tudo que é diferente ou tudo que é não controlável, para ele, é demoníaco. Tem que ser destruído ou domado. E, gente, eu não preciso nem explicar de onde que vem isso, né? Aquela velha síndrome de colonizador, de você chegar e impor a religião
Nos livros, o Padre Gomes, a gente tem um pouco de ponto de vista dele, ele fala que não, eu consigo salvar essas criaturas se eu os levar para o caminho da autoridade. Tipo assim, eu chego, imponho a minha religião e eles vão ser salvos. Vocês conhecem, já ouviram esse discurso? Tem muito dessas críticas, muito, muito nos livros, e a série trouxe isso também muito bem. Mas o Padre Gomes, ele é morto, porque ele tenta matar a Lyra. O Balthamus salva o Will e a Lyra aí mais uma vez. Então vamos falar um pouquinho agora da Doutora Malone. Sabíamos até então que ela ia ser a serpente, ela ia dar uma serpente e tal. Mas não é como, por exemplo, na Bíblia com aquela história do conhecimento entre o bem e o mal. Não tem nada a ver com isso. Muito da série se baseia em amor. Amor romântico, amor de amizade, o amor que a Lyra queria ter dos pais e não tem. O amor que a senhora Coulter sente pela Lyra, apesar dela não querer. O amor da Lyra pelo Roger, para deixar seu próprio Demon para trás e ir até a Terra dos Mortos. E o conhecimento que a Doutora Malone traz aqui é mais uma vez sobre amor. No caso, agora, o amor romântico, a paixão, aquela coisa mais carnal mesmo, que a Lyra e o Will talvez não tivessem percebido se ela não tivesse falado, né? Claro, esse é um ponto que eu acho que a série se saiu muito bem, porque no livro é uma coisa bem corrida, sabe? O momento em que eles, a gente tá apaixonado já é muito no final. Aqui não, no início da temporada você já começa a ver que tá rolando alguma coisa, eles já são adolescentes, como eu comentei. A idade não varia muito, eles têm, se eu não me engano, entre 13 e 14 anos. Lembrando que a Lyra tinha entre uns 12 e 13, lá no início do primeiro livro, por aí. Então eles são adolescentes, estão se apaixonando, aquela história do primeiro amor. E ela traz aí, com suas histórias, ela cumpre o seu papel. Uma coisa que eu gostei bastante foi que eles mudaram. No livro ela se interessa por um homem e aqui ela se interessa por uma mulher. E eu amei, porque representatividade é tudo, deixou meu coraçãozinho muito feliz. Mas a história é contada, a Eva é tentada e ela meio que cede, entre aspas. E é o amor dos dois que salva os mundos, que faz com que o pó volte a fluir e tudo mais. Apesar disso, eles não conseguem ficar juntos. Por quê? Porque eles precisam fechar todas as aberturas. Gente, é uma coisa que já me incomoda dos livros. Isso é uma opinião, tá? Eu acho que eles poderiam sim ter ficado juntos. Eu vou dar um aqui de Titanic e dizer que cabia os dois na porta. Dava pra ficar duas portas abertas sim, tá? Entendeu? Se saíram fechando todas as outras, duas aberturinhas só não iam matar ninguém. Mas, já que é pra ficar aquele fim trágico, que me fez chorar horrores, eu não sei vocês, mas eu chorei lendo, chorei relendo, chorei assistindo. Aquela cena deles indo lá no Jardim Botânico é linda, assim. Eu fiquei em lágrimas. É muito bonita, mas triste. E, assim, muito, muito da jornada das fronteiras do universo é sobre amor. Temos agora o amor do Will pelo seu Demon, que eu não vou tentar dizer o nome dela, porque eu não vou saber dizer. E foi o amor que salvou tudo isso, foi do amor que partiu, tudo é por causa do amor. Então, é uma série sobre amor, querendo ou não, uma fantasia sobre amor. É uma fantasia sobre amor cheia de metáforas. Então, Adão, Eva, querendo ou não, né? Se tem Eva, o Will seria o Adão. Jardim Botânico, Jardim do Éden, né? Tem toda aquela questão da República do Céu que o Asriel pensava. E eu gosto muito dessas metáforas que o Philip Pullman traz na sua história. É uma história muito bonita. E eu sinto que a série adaptou muito bem. Eu sinto que a série trouxe... Porque, como eu comentei, existiam algumas coisas, alguns personagens que estavam em um ponto, que estavam em outro ponto. Todo mundo tinha que terminar aqui. Tinha que terminar em um certo lugar. A série meio que só deu uma enxugada, em vez de fazer uma curva, fez uma reta. E todo mundo terminou do mesmo jeito. Eu gostei da adaptação, diferentemente do filme. O filme ele é um filme muito bom, mas como adaptação ele falha porque ele não termina num ponto em que é interessante você continuar. Ele termina num ponto em que fica meio complicado você ter uma continuação, fora que não teve continuação, né? Tivemos então essa série maravilhosa. No mais, eu fico por aqui.
Eu quero que você comente o que você achou dessa série. Um beijo e até a próxima.